Gente, só para desmitificar aí algumas coisas a respeito da união matrimonial, a respeito do casamento. Muitas pessoas levam realmente aí a flor da pele aí, né? Tem gente que leva a pé da letra, né? A relação aí dos casamentos. Porque tem que ter pastor, tem que ter pastora, né? Ou tem que ter padres, tem que ir para a igreja. E aí Deus vem aí com a mensagem na Bíblia, né? Que fala: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre o céu e todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, o primeiro casamento do mundo foi de quem? De Adão e Eva. O primeiro casamento do mundo foi de Adão e Eva. Como foi feito esse casamento? Será que Adão teve dúvida de que Eva foi feita para ele? Será que Adão teve dúvida de que Eva foi feita para ele? Mesmo ali Deus vendo ali. Acho que atendeu o telefone aqui, minha filha. Será que Adão teve dúvida de que Eva foi feita para ele? Né? Deus viu Adão sozinho e disse: não é bom que o homem fique só, né? Foi aí que Deus tirou a costela de Adão e fez Eva. Será que Adão teve dúvida de que Eva foi feita para ele? Claro que não. Os casamentos hoje em dia, os verdadeiros casamentos são os casamentos de propósito. É o casamento de propósito, aquela união que é Deus quem separa. Deus separa o homem e a mulher antes mesmo deles nascerem. Deus coloca um propósito sobre a vida dessas pessoas e não há nada no mundo que possa separar. Muitas pessoas são casadas aí no religioso, no civil e não dão certo. Ficam 2, 3 anos, às vezes mais, às vezes menos, e não dá certo. Por quê? Porque é o casamento do homem. E mesmo a pessoa ali buscando uma unção e buscando a bênção de um padre ou de um pastor, se não existe o verdadeiro, como se diz, se não existe aí o abençoar, né? Se Deus não abençoou isso antes, do que adianta o padre ou o pastor chegar e abençoar. Porque antes do padre abençoar, antes do pastor abençoar, tem que ser abençoado por Deus. E como isso acontece? É quando a pessoa faz ali o propósito, e deixa que Deus trabalhe na vida dela para mostrar quem é a pessoa que Deus separou para ele ou para ela. Por quê? Porque antes de nascer do coração do homem, nasce no coração de Deus. Então, se essas pessoas aí foram separadas por Deus, espiritualmente elas já são casadas. Então, tem pessoas que acreditam, muitas delas que estão aí unidas no casamento civil e religioso e que o casamento está ali completamente blindado. Vai estar se a família toda estiver ali em oração com Deus, porque muitos casamentos não são propósitos, tá? São permissão. Como Davi, Batseba não era propósito de Davi. Batseba não era para ser mulher de Davi. Batseba era mulher de Urias, um dos soldados de Davi, né? E Deus não tinha dado Batseba como propósito para Davi, mas ele permitiu, né? E mesmo ele permitindo que Batseba fosse mulher de Davi, que Davi ficou perdidamente apaixonado por Batseba, mas ela não era para ele. E o que aconteceu? Ele teve que pagar pelo erro que ele cometeu, né? De ter matado aí um inocente, que foi o marido de Batseba, que Davi matou,
Ele matou o marido de Batseba, engravidou a mulher de Urias. Então ele cometeu aí o adultério e morte, crime, cometeu crime. E aí foi que Deus, né, fez com que ele pagasse ali os pecados dele. Mas Batseba não foi propósito para Davi, Batseba foi permissão. Então existem muitos casamentos que são permissão. Deus permite porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. E na Bíblia mesmo diz, se acaso ali um filho pede ao pai um pão e esse pai lhe dará uma cobra, então, da mesma maneira, Deus não fará conosco. Nós vamos pedir pão para Deus e Deus vai te dar uma cobra. Então, se você está em união, está em comunhão com Deus, está casado, mesmo que ali não seja um propósito, pode ser uma permissão de Deus, porque Deus, ele permite certas coisas, né? Deus põe a mão, Deus protege. Por quê? Porque se nós confiamos nele, se nós temos fé e se nós temos temor, Deus não deixa de derramar sobre nós a nossa graça, mas a graça dele. Mas o casamento de propósito, casamento feito de propósito com Deus, não tem erro, não tem traição, não tem falta de temor, vem do coração de Deus. Deus jamais lhe daria uma cobra, né? Você pedindo ali um pão, Deus jamais lhe daria uma cobra. Então, quando vem de Deus é certo. Tem batalhas, tem tempo, o tempo não apaga, o tempo não apaga, o tempo não apaga, o tempo não destrói. Pessoas vão se levantar, situações vão acontecer para fazer com que essas pessoas fiquem longe uma das outras. Vai ter levante, o inferno vai se levantar, porque o inferno sabe que uma união de propósito, ela é muito poderosa, muito poderosa, muito poderosa mesmo. A unção e a união de duas pessoas, quando é propósito de Deus, abala o inferno, o céu se abre. É guerra, é batalha espiritual mesmo, come toda hora batalha espiritual comendo, porque até que haja a união, Satanás vai se levantar até o último instante para poder afastar e para poder não deixar com que isso aconteça. Por isso que vai levantar até pessoas que não te conhecem, pessoas que nem sabem da sua existência, para poder estar trabalhando, né, com inveja, com setas malignas, setas de inveja, dardos inflamados, obras, né, de maldição, trabalho mesmo espiritual pesado, para poder estar separando. Se a pessoa nem te conhece, vai te julgar. A pessoa não conhece você, não conhece a outra pessoa que Deus separou para a sua vida, mas ela vai se levantar para julgar, para colocar a mão, para interferir. Muitas vezes nem por maldade, gente. Muitas vezes nem por maldade. Excesso de zelo, excesso de cuidado. Tá? Excesso de zelo, excesso de cuidado. Como Pedro, excesso de amor. Um amor tão grande pelo seu Senhor, por Deus, que Pedro chegou a falar: não, você não vai ser entregue aos soldados, eu não vou permitir. Você não vai, Senhor Jesus, não vá. E aí Jesus teve que repreender: afasta-te de mim, Satanás, porque o que você fala não vem de Deus, mas vem do homem, né? O cuidado, o excesso do homem, o cuidado, o excesso de zelo, que aí acaba interferindo no propósito de Deus. Amém?